Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso alimento diário. Estamos mais um dia aí para louvor e glorificação do Senhor. Ontem eu ouvi um testemunho muito forte, muito impactante. Vou ver se eu consigo deixar o linkzinho aí no YouTube quando eu for publicar, né? Que daqui a pouco. Bernardo Mota, se não for de minha memória, estava no Douglas Gonçalves, no Jesus Cop, no podcast de Jesus Cop, Copiando Jesus. E ele estava contando o testemunho dele e do irmão dele. O irmão dele é o Caio. Eles eram irmãos gêmeos e aceitaram Jesus praticamente na mesma idade. Um aceitou um mês depois, o outro aceitou, e começaram a caminhar. Na época era Igreja Batista Lagoinha, Niterói, pastor Felipe, está lá até hoje é Novos Começos. E ele e o irmão começaram a crescer na presença do Senhor, a liderar, a trabalhar, e o irmão dele com um coraçãozão pastor, o Caio, trabalhando, correndo atrás, e o Caio um dia começou a passar mal. E o Caio um dia começou a se sentir mal, a vomitar, ter tonteira, ter ânsia de vômito, e aquela coisa, e ia para o hospital, era enxaqueca, era isso e aquilo, e ninguém levou muito a sério, porque pode ser várias viroses, várias coisas. O que aconteceu um belo dia, o Caio saindo do hospital, ele convulsionou e voltou para dentro do hospital. Como o quadro era de convulsão, eles foram mais a fundo, procuraram. E o Bernardo, em oração pela vida do seu irmão, que era gêmeo, que era o humano, amigo, e aquela coisa toda. E o irmão ficou muito mal. Foram descobriram, caçaram de lá e de cá, e descobriram que o irmão tinha um tumor cancerígeno no cérebro. E o Bernardo já tinha tido uma visão um sonho de Deus abrindo a cabeça dele e tirando algo da cabeça dele. E da maneira que ele sonhou que era com ele, foi feito com o irmão. Todo mundo muito otimista, os médicos, tudo, que a cirurgia foi muito bem sucedida, foi além da expectativa, e o pouquinho que faltava, a quimio, radioterapia resolveria. Só que o Caio pega uma bactéria dentro do hospital, muito forte. E várias vezes, e toma ali antibiótico, e toma aquelas infecções hospitalares, e toma ali remédio, e na veia, e bota isso, bota aquilo, e nada resolvia a vida do Bernardo. Nada deixava o Bernardo ficar curado e voltar para casa. Até que um dia ele praticamente veio a óbito e voltou. E o Bernardo foi para casa, muito entristecido, a mente confusa, que aquele homem de Deus, aquele irmão, aquela referência para ele estava no hospital. E ele não entendia. E chegando em casa, logo depois ele recebeu a notícia que o seu irmão tinha ido a óbito. E ele disse que saiu de casa com muita fé. E disse: agora eu vou orar, Deus vai ressuscitar meu irmão. Se não ressuscitar, não tem problema, ele é Deus, mas eu vou orar. Se Deus quiser ressuscitar, eu oro. Se Deus não quiser, eu vou orar. Eu acredito. E ele chegou no hospital, ele disse que sentiu muito a graça bendita de Deus dentro daquele hospital. E orando, sentindo a presença. Quando ele pedindo a Deus para Deus trazer de volta à vida, a pergunta que foi feita a ele por Deus é: você quer tirar ele da onde ele está? Você tem certeza que você quer trazer ele de volta da onde ele está? E ele lembrou de um versículo, fica no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Um dos seus aniversários com seu irmão, eles, como gêmeos, sempre comemoravam juntos, sempre estavam juntos.
eles leram esse versículo, meditaram juntos nesse versículo. Ensina-nos a contar. E ele disse que naquele momento ele teve que abrir mão do irmão. Ele abriu mão não para que o desejo dele fosse feito, mas que o desejo de Deus, o querer de Deus fosse cumprido. É muito difícil abrir mão de alguém que viveu com você muitos anos, que ainda mais ele que tinha várias expectativas de vida, várias coisas na presença do Senhor, e de uma hora para outra a vida é levada. Eu carreguei uma mãe assim, que o filho sentiu umas dores nas costas, foi para o médico, chegou no médico, foram dar medicação, e o garoto convulsionou, entubou, e ficou lá vários meses, e o dia que eu estava levando ela, era justamente o dia que o médico queria saber se poderia desligar os aparelhos, que eles já não tinham mais o que fazer. A vida nos dá essa surpresa. A vida vem e a gente nunca vamos estar preparado para a perda. Mas lembre-se, a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Aprenda a contar os seus dias. Aprenda a olhar para os seus dias e dizer: Deus, que coisa linda, pelo carro que eu tenho. Obrigado, Senhor, por poder andar de ônibus. Obrigado, Senhor, por poder pagar o meu aluguel. Vamos fazer assim? Vamos engrandecer a Deus pelo que Ele tem nos dado, não pelo que nós queremos. Careço das suas orações, careço do seu like, da sua compartilhação, compartilha nossos vídeos, e que Papai do Céu nos abençoe e ore pela minha família, tá bom? Um forte abraço, a paz de Cristo.